Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje o tema será A Felicidade Não É Deste Mundo. Esse texto aqui ele é muito interessante porque ele vai nos ajudar a refletir sobre por que nós estamos aqui na Terra, por que nós sofremos estando aqui na Terra e o que nós podemos fazer para minimizar esse sofrimento e trazer uma vida melhor para nós mesmos. Então eu espero que vocês possam aproveitar comigo essa noite de estudo, que esses conhecimentos aqui passados nutram vocês da melhor forma possível e que vocês possam pensar, entender e perceber melhor a encarnação de vocês e o motivo pelo qual ela está sendo da forma que está. Bora lá. Para a gente começar, a gente tem que começar a refletir pelo nome do título do texto. A felicidade não é deste mundo. E deste, se eu não me engano, é um pronome demonstrativo, não é isso? Eu acho que é, não lembro. Só sei que deste está se referindo a algo e centrando neste algo. Então, ao falar que a felicidade não é deste mundo, ela está falando que em outros mundos a felicidade pode ser, sim, deles. Então, o que está dizendo aqui? Lembram quando Jesus disse lá: há muitas moradas na casa do meu pai? Ele não falou que tinham muitos mundos, muitos planetas, muitos locais onde nós poderíamos viver? Ao falar nesse texto que a felicidade não é deste mundo, está dizendo que neste mundo em específico, o objetivo principal não é a felicidade. Então, Francisco, qual é o objetivo deste mundo? Bora lá que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Mas o que essa frase nos diz é o seguinte, que se não é deste mundo, o objetivo a felicidade, de outro mundo pode ser que lá seja sim o objetivo a felicidade. Quando nós estudamos aqui no Catecismo sobre os níveis de mundos, tem os planetas ditosos, que são os planetas de felicidade onde moram os espíritos puros. Mas antes existe os planetas primitivos, como o caso de Quiron, os planetas de expiação e provas, como o caso que o planeta Terra foi durante muitos anos, e agora nós estamos em estado de regeneração ou em transição planetária para o estado regenerado. E aí, depois do estado de regenerado, tem um planeta ditoso. Mas o que isso tudo quer dizer, Francisco? Significa que o nosso planeta, eu vou utilizar a nomenclatura antiga, é um planeta de expiações e de provas. O que isso significa, Francisco? Expiação, segundo o kardecismo, é um tipo de sofrimento que você passa para pagar algo. Vamos dizer que você roubou alguma coisa e a polícia te prendeu e te colocou na cadeia. Quando você está na cadeia, você está em expiação dos erros que você cometeu. Então, nosso planeta é um planeta de expiações e também de provas. Como assim provas, Francisco? Vamos dizer, por exemplo, que você sai falando para todo mundo que você é caridoso. E aí alguém te chama, tá bom, você é mesmo caridoso? Sou. Aí alguém fala, então bora ali fazer uma doação de sopa, bora ali fazer uma campanha dos agasalhos, bora ali fazer caridade. Então essa daí é uma forma de você provar que o que você disse, eu sou caridoso, é realmente uma verdade. Então, nós só encarnamos aqui no planeta Terra para esses dois objetivos. Ou expiar, no caso, pagar débitos nossos, ou provar. Provar que a gente realmente já conseguiu desenvolver um certo nível de experiência no nosso espírito. Então, bora começar por expiações e explicar mais um pouco sobre isso para você identificar. Será que minha encarnação é de expiação ou é de provas? Lembrando que, segundo os livros, o planeta Terra já saiu do nível de expiações e provas lá desde os anos 2000. Mas nós ainda estamos aqui encarnados passando por expiações e provas até que o planeta esteja plenamente regenerado.
Então, bora lá, Francisco. Como é que eu identifico se eu estou numa encarnação de expiação? Se eu estou numa encarnação onde eu vim pagar débitos? Bora lá. Segundo a lei de causa e efeito, tudo que eu faço gera uma consequência. Por exemplo, se você jogar uma pedrinha num lago, a causa foi você ter jogado a pedrinha e a consequência é o barulho da pedra cair no chão, no lago e as ondinhas que fazem ao redor daquilo ali que você gerou, correto? Então, nosso mundo, nosso plano, ele é gerado por causas e efeitos. Seu pai encontrou sua mãe um dia, os dois ficaram de conversinha, beberam um vinho, quando viram, pum, nasceu você, não é? Então a causa foi eles terem se conhecido, feito saliências e a consequência foi a sua vinda para cá, certo? Certo. Quando você veio reencarnar aqui, foi feito um negócio chamado plano kármico para você estar aqui nessa realidade. E o seu plano kármico, ele é feito de acordo com as coisas que você fez no seu passado, os seus karmas e os seus dharmas. O que é isso, Francisco? Karma é toda coisa negativa que você fez no seu passado encarnacionista ou no seu passado presente. E Dharma são todas as coisas positivas que você fez no seu passado, de outras encarnações e no seu passado presente. Francisco, me dá um exemplo aí de um karma da vida passada. Vamos dizer que na sua vida passada você foi uma pessoa muito mal, que fez muito mal e que machucou muitas pessoas. Nessa vida você vai ter que aprender um pouco sobre como você gerou dor aos outros e de como você precisa ser, diríamos assim, acolhida e de como você precisa viver essa dor para entender o mal que você fez. Tudo bem, Francisco, de vida passada eu entendi. Mas um karma desta vida, por exemplo. Vamos dizer que você conheceu uma pessoa e essa pessoa fica te perseguindo e ela fica atormentando a sua vida porque você também fez mal a ela e ela não te esquece. Isso daí seria um karma de vida presente. Por exemplo, tem pessoas que dizem: meu ex-relacionamento, minha ex-namorada parece um karma na minha vida. Por quê? Porque até hoje ela me persegue para fazer mal a mim. Então isso seria um karma de vida presente. Segundo a visão espiritual, nós só pagamos, só sofremos por motivos que nós mesmos causamos. Porque Deus, ele é feito de justiça. E se Deus é inteligente a ponto de fazer sóis, universos, estrelas, de fazer uma realidade tão complexa como a nossa, ele não seria tolo na hora de punir nós que somos seus filhos amados. Então, se você sofre qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, é porque você tem de pagar algum tipo de débito por esse erro que você cometeu. E segundo a visão espiritual, absolutamente tudo que você está vivendo de bom e de ruim está tentando lhe ensinar algo para que você possa evoluir e se desenvolver. Então, se você está sofrendo, é porque você tem que aprender algo. E quanto mais rápido você aprende, menos você tem que sofrer. Vou dar um exemplo. Tem aquela aula de matemática que é chata, que você tem que aprender a fazer multiplicação, divisão, sei lá. E aí você fica sem querer fazer atividade, sem querer fazer atividade, mas aí depois você aprende e você faz rapidinho todo o caderno. Não é muito mais rápido você aprender logo e se livrar daquela matéria chata? A questão é que a maioria das pessoas não se dedica a tentar resolver logo o problema. Fica prolongando ele e negando e evitando ele. E por isso o sofrimento acaba sendo maior do que deveria. Então, ao dizer que a felicidade não é deste mundo, significa que aqui muitas pessoas estão encarnadas para pagar provas. E geralmente essas pagar expiações. E geralmente essas expiações são dores do nosso passado que a gente ainda não resolveu. Às vezes a expiação da pessoa está relacionada a dinheiro. Então ela sempre vai tá faltando dinheiro na vida dela até que ela aprenda porque ela tem essas dificuldades financeiras. Às vezes a expiação de uma pessoa é no sentido amoroso, sentimental, então ela vai ficar sofrendo no campo amoroso até ela aprender o que ela tem que aprender. Por quê? Quando você aprende por completo como fazer a coisa, simplesmente ela não lhe afeta mais. É tipo cozinhar pela primeira vez.
Tem gente que pela primeira vez para fritar um ovo é uma luta, mas com o passar do tempo, quando aprende, faz na maior facilidade, não é isso? A mesma coisa com a sua vida. Se você está sofrendo, é porque você ainda não aprendeu o que esse sofrimento tem a lhe ensinar. Porque quando você tiver realmente aprendido, não vai mais ter por que repetir com você. Então, se você anda sofrendo, se você anda passando dificuldades, se você anda tendo de sofrer situações que são dolorosas, é porque você está numa encarnação de expiação. Francisco, e como é uma encarnação de provas? Também você vai sofrer, só que você vai sofrer de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, eu li uma vez um livro, que é o que eu sempre cito, onde um rapaz, por estar lá na colônia espiritual há muito tempo, ele dizia que ele não entendia por que os seres humanos erravam tanto. E lá, nesse livro, ele dizia que ele já estava há tanto tempo na colônia espiritual que ele tinha certeza que ele tinha evoluído e que se ele encarnasse aqui, ele não ia cometer os mesmos erros que os humanos cometiam. E aí no livro citava o seguinte, que quando ele veio, ele resolveu encarnar com uma encarnação de prova. Ele disse que ele ia se dedicar à religião, que ele ia ser uma pessoa boa, que ele ia fazer o bem o tempo inteiro, que ele não ia cometer falha alguma, que ele iria ser paciente, que ele ia perdoar o próximo, enfim, prometeu mundos e fundos. E a prova dele seria comprovar que ele realmente ia sustentar isso tudo. Quando a gente tem a prova de inglês, a prova de geografia, o que é uma prova? É testar se você realmente conheceu e aprendeu tudo o que a matéria tinha para lhe ensinar. E aí o livro conta ele próprio retratando que ele tinha uma visão lá no plano espiritual de como isso seria, e de que quando ele teve o choque biológico, que é o nome dado no livro, para o ato de encarnar, ele disse que a vida aqui era totalmente diferente. Que às vezes ele queria ir para o centro espírita, que ele queria ir seguir a religião, mas o choque biológico fazia ele querer estar atrás de mocinhas indefesas para ele ter atos carnais. Que às vezes ele queria se dedicar a ajudar o próximo, mas ele tinha de correr atrás do trabalho dele, da vida dele, de outras coisas que tiravam dele o tempo para poder correr atrás de ajudar o próximo. E o livro vai contando todo o processo que foi para ele se desenvolver a ponto de saber conciliar, ter tempo para ir atrás das menininhas, mas ter tempo também para se dedicar à religião, ter tempo para correr atrás de trabalho e também ter tempo para se dedicar a ajudar o próximo. Eu não lembro o livro porque tem muito tempo que eu li, eu era adolescente na época e o livro sumiu no mundo, então não vou lembrar. Mas ele vai retratando exatamente cada uma dessas fases desse rapaz até ele aprender a controlar a si mesmo e provar que ele realmente tinha conseguido ultrapassar aquelas falhas humanas comuns. E o livro vai contando o quanto ele teve de ler, de estudar, de se dedicar, até ele realmente sustentar aquilo tudo que ele dizia que seria fácil. Então, nós vemos aí como é uma encarnação de provas. Uma encarnação de provas, você é provado o tempo inteiro em relação a se você realmente aprendeu e evoluiu sobre um determinado aspecto. Então, ao texto falar que a felicidade não é deste mundo, é porque neste mundo aqui que nós estamos, existem dois tipos principais de encarnação. Não estou dizendo que todo mundo é de provas ou é todo mundo de expiação. Tem vários tipos de encarnação, mas esses dois nomes resumem muito todo o processo. Então, ao dizer que a felicidade não é deste mundo, é porque neste mundo aqui, ou você tá para expiar, ou você tá para provar. Se você tá aqui para expiar, tente aprender o mais rápido possível com o que a vida está tentando lhe ensinar. Se você está aqui para provar, tente o mais rápido possível provar o mundo, provar a si mesmo, provar o seu espírito, que realmente você já tem aquelas evoluções em si. Então todo esse texto, ele vai ser um texto explicando do porquê essa felicidade não é deste mundo. Isso significa que você não vai ser feliz em momento nenhum? Não. Isso significa que você vai ter momentos de felicidade e você vai ter momentos de tristeza. Você vai ter momentos de alegria e você vai ter momentos de confusão. Você vai ter momentos de paixão intensa e amor e momentos de ódio, tristeza e ressentimentos. O fato do texto dizer que a felicidade não é deste mundo
não significa que você não vai ser feliz neste mundo. Significa que, na maior parte do tempo, você estará pagando expiações e pagando provas. Para que aí o seu espírito ele tenha robustez espiritual para não ter mais que sofrer. Vamos lembrar de Jesus. Jesus foi crucificado, torturado, levou chicotada, cuspe, etc. Ele devia alguma coisa? Não. E aí? Chico Xavier sofreu o tempo inteiro, foi perseguido, criticado, sofreu a infância. Na infância ele passava fome. Ele comia as frutas que ele achava no quintal, porque a madrasta dele não se importava com ele e não dava nem comida para ele. Chico Xavier dedicou a vida inteira sem parar a fazer o bem. E ele não sofreu? E tu, lírio do campo que nasceu sem ser semeado? E aí? Tu que não vai sofrer pra nada? Divaldo Franco morreu recentemente, eu acho que foi 98 anos, se eu não me engano, não foi? Ou foi 80 e pouco anos? O homem passou a vida inteira escrevendo livro, a vida inteira se dedicando à Mansão do Caminho e ao projeto social, a vida inteira ajudando o próximo. Nunca teve tempo para ele próprio, só para cuidar dos outros. E sofreu o que sofreu na mão dos obsessores do passado encarnacionista dele. E você, lírio do campo? O que é que tu tá fazendo da tua vida para achar que você vai ser intocado? Mas o que é que esse texto quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que quando a gente entende o propósito do jogo, que é a vida, mais facilmente a gente consegue jogar. Se vocês já jogaram algum joguinho de celular, de computador, de sei lá o que, ou de tabuleiro, vocês já entenderam que quando você pega as manhas do jogo, quando você entende o jeito que o jogo funciona, você consegue vencer o jogo muito mais rápido, não é isso? Então, jogar o jogo da vida é isso, é entender, poxa, minha encarnação é de expiação, minha expiação é desse tipo, então eu tenho de aprender sobre como controlar esse aspecto em mim, e eu vou ler livros sobre isso, eu vou ver palestras sobre isso, eu vou procurar ajuda profissional, e eu vou conseguir vencer esse jogo pra mim. Vocês já assistiram novelas, filmes? Cada personagem da novela, cada personagem do filme tem aprendizados diferentes na história, não é? Então, a mesma coisa é você. Na sua casa você tem um aprendizado, seu pai tem um aprendizado, sua mãe tem um aprendizado, sua irmã, seu irmão, seu tio, seu filho tem um aprendizado. Às vezes, por vocês terem encarnados próximo, o aprendizado de um com o outro é parecido. Às vezes você tem que ensinar o seu filho a ter limites e ele tem que te ensinar a ser menos rígido. Às vezes você precisa ser X e ele precisa ser Y. E nesse atrito de vocês dois, vocês aprendem. Eu sempre cito Hegel aqui e a teoria de Hegel, da tese da síntese, da tese da antítese e da síntese. Sua tese é uma, sua forma de ver o mundo e de interpretar as coisas é uma. Sua antítese, a pessoa que é contra você, o seu inimigo, como nos filmes se tem, é a pessoa que vê o mundo de uma forma diferente da sua e que você tem que lutar para manter a sua certeza viva. E a síntese é o final da história, é como tudo se resolveu para que os dois lados saíssem felizes ou para que o, entre aspas, bem vencesse e o mal perdesse. Então, ao entender esse jogo da vida, você começa a ter uma maturidade maior para lidar com as adversidades dela. E o texto, ele vai ser sobre isso, sobre como aprender a encontrar uma felicidade em meio a um mundo de expiações, a um mundo de provas, um mundo de sofrimento e um mundo de alegrias. De como aprender a se adaptar às oscilações. Pensa aí no mar. O barquinho, ele tá lá no mar. As ondas estão o tempo inteiro sacudindo e oscilando. E o barquinho se mantém no caminho dele quando ele sabe para onde ele tá indo. Se ele precisar parar, ele se ancora até ele saber para onde ele quer ir de novo. Sua vida é a mesma coisa. Quando você entender que a felicidade não é deste mundo, mas que você está aqui para resolver assuntos que farão com que um dia você seja feliz, melhor. Porque lembra aí dos joguinhos da vida,
dos joguinhos que você já fez, quando você ganha, você passa de fase, você não ganha uma coisa a mais, quando você passa de fase, não é mais fácil se você começar a jogar do começo do jogo? A mesma coisa na sua vida. O quanto antes você aprender e parar de ficar batendo cabeça com o que você tem que aprender, mais fácil você resolve toda a situação. Então agora eu vou ler o texto para a gente perceber como o texto destrincha isso aqui que eu dei como base para a gente entender essa frase, essa máxima, essa afirmativa de que a felicidade não é deste mundo. Bora lá. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Isso aqui é uma frase de alguém reclamando sobre a vida. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Porque o rico, ele reclama que ele tem pouco dinheiro e que ele quer mais dinheiro. O pobre reclama que ele tem pouco dinheiro e que ele sofre muito. O que tá solteiro reclama porque tá solteiro. O que tá casado reclama da mulher que tem. Todo mundo, não importa onde esteja, arruma um motivo para estar infeliz. E ainda tem aquela frase que diz: a grama do vizinho é sempre a mais verde. Só é mais verde porque a grama não é sua, porque se fosse sua, tu ia achar defeito na sua grama. E aí continua o texto. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Então tá lá em Eclesiastes na Bíblia essa frase. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Por exemplo, eu vi esses dias uma matéria onde mostrava duas pessoas ricas passeando de moto em meio a uma estrada de lama. E essas duas pessoas ricas estavam passeando de moto na estrada de lama e eles estavam rindo e se divertindo, porque a moto estava atolando, porque voou lama neles e porque eles quase caíram da moto. E aí eu fui olhar os comentários do vídeo e tinha uma pessoa que dizia assim: a diversão do rico é a vida do pobre. E a diversão do pobre é a vida do rico. Parem para pensar aí. O rico todo dia almoça em restaurante caro, com várias estrelas e etc, etc. O rico toda vez que vai no shopping toma um sorvete, compra uma roupa nova, etc, etc. A felicidade do pobre é um dia normal do rico. O rico fazendo compras, gastando dinheiro e almoçando num lugar caro. E a felicidade do rico é a vida do pobre, é ir pra roça no final de semana, é ir pescar, é ter uma casa no campo, é ir fazer coisa do dia a dia do pobre. Uma vez eu vi uma famosa dizendo que ela achou uma aventura ela andar de ônibus. Que andar de ônibus pra ela foi uma das coisas mais divertidas que ela não tinha feito em anos. Porque ela achou muito divertida a forma com que o ônibus ia rápido, de como virava do nada as curvas, e que ela tinha se acabado de rir, se divertido muito no ônibus, e que ela não entendia porque as pessoas não gostavam de andar de ônibus. Ela falou isso no auge da inocência dela de que anda todo dia de carro. Então observem, a questão do ponto de vista, ele define muito de como você vai se sentir feliz ou triste numa situação. Para o rico, andar de ônibus é a diversão do momento da vida. Mas eu tenho certeza que agora, às 6h pouca, tem alguém em algum lugar em um ônibus xingando Deus e o mundo, cheio de raiva por estar nele. Então, olhem como é, de novo, uma questão de ponto de vista. Com certeza, em algum lugar, tem um rico jantando agora num restaurante e achando tediosa aquela comida, achando aquela comida ruim, achando aquilo ali repetitivo demais. Tanto que, se você parar para perceber, os ricos eles querem gastar cada vez mais dinheiro com alimentos raros e difíceis de achar para que eles possam provar de algo diferente. Então percebam aí, não importa onde você esteja, você vai achar motivo para não gostar da sua vida. E você vai achar motivo
para tentar fazer com que essa sua vida seja melhor, já que você não está satisfeito com ela. Então observe como o seu ponto de vista define muito de como você vai se sentir. Se você só olha para o problema, mais problema vai aparecer na sua frente. Se você só olha para a solução, mais solução vai aparecer na sua frente. O rico quer ser cada vez mais rico, o pobre quer cada vez mais coisas para poder ter e se sentir rico. E o rico é triste sendo rico, e o pobre é triste sendo pobre, e tem pobre que é feliz, e tem rico que é feliz. E o texto ele está tentando nos convencer disso, de que a forma com que a gente lida com a vida é que define como nós nos sentiremos perante ela. E aí o texto continua. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontram. Então não adianta você ser jovem, bonito, rico e ainda ter um relacionamento. Você vai achar algum problema no meio disso tudo, porque é da natureza humana questionar, pensar, repensar e desejar coisas a mais. Então, se é a sua mente que faz você perceber se você está feliz ou não, é controlando a sua mente que a sua vida vai ficar bem, feliz ou triste e dolorosa. Lembra aquela frase clichê de todo filme? Todas as respostas que você busca estão dentro de você. Olhe para dentro. É lá dentro que você vai encontrar as respostas. Adivinha? É verdade. Só que todo mundo se perde quando ouve isso e não para pra pensar que basicamente o que é que essa frase está dizendo? Medite. Conheça a sua mente. Conheça seu interior. Você passa a vida inteira dentro de você e você não se conhece. Às vezes uma pessoa de fora numa conversa contigo olha pra você e fala algo sobre você que você nunca percebeu. Você não se conhece. Se você que tá vivo dentro de você, desde que você nasceu, não se conhece, imagine aos outros lhe entender e ter paciência contigo. Continuando. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriais e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Eu sempre vejo de tempos em tempos aquele meme. Você preferia ser pobre e alegre ou rico e triste? E aí o povo sempre coloca umas fotos, uns memes de alguém triste na Europa, de alguém triste viajando, de alguém triste num cruzeiro. E aí a pessoa sempre ri. Ah, seria muito melhor ser triste e rico. Gente, é que tá. Tem muita gente rica com depressão, triste, com vazio existencial, que não sente alegria para levantar da cama. E tem muita gente pobre que tá sorridente o tempo inteiro. Eu não tô romantizando aqui a pobreza e dizendo que a pobreza é boa e que a riqueza é ruim. A riqueza é boa sim. Eu desejo que todos vocês sejam ricos e possam desfrutar disso um dia. O que eu tô dizendo de novo e defendendo a tese de que a sua mente é quem vai te fazer feliz, independente de onde você esteja. Se vocês todos quiserem ser ricos e felizes, eu vos abençoo. Eu desejo que vocês tenham isso em suas vidas. Mas o que eu tô falando aqui eduque a sua mente, porque quando você estiver rico lá na frente, porque eu sei que você vai ser rico, você vai precisar ter uma mente boa e equilibrada para sentir prazer na sua riqueza. Eu gosto muito de assistir palestras, podcasts e coisas onde pessoas que são, entre aspas, ricas financeiramente estão conversando. E eu gosto muito de analisar o tipo de conversa que elas têm. E as conversas delas, tirando alguns que têm realmente conteúdo, são conversas meio que vazias. Basicamente, um fala da moto que comprou e o outro fala de como queria comprar uma moto que é mais cara, que tem algumas coisas a mais. Um fala de uma lancha que comprou, aí o outro fala do iate que comprou. Parece que um tá querendo medir quem é mais alto, quem tem mais, e todos acabam vazios. Sendo que no final eles vão pescar da mesma forma que o barquinho de madeira que tem um furinho embaixo vai pescar. Vão ver o mesmo pôr do sol que quem tá ali num barquinho de madeira vai ver. É sempre a questão do ponto de vista.
Sempre a questão do ponto de vista. E quando vocês enxergarem a vida de vocês de verdade, vocês vão conseguir enxergar a beleza nelas. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas onde uma pessoa tinha total inveja da vida da outra e falava da vida da outra como a vida da outra fosse perfeita, e onde eu conheci, tive a oportunidade de conhecer essa pessoa que ela tanto invejava, e quando eu conheci essa pessoa me falava do quanto odiava a própria vida dela. Aí eu olhei assim, rapaz, se pudesse inverter, se essa fulana se visse como a outra fulana vê, talvez ela fosse feliz com a vida que tem. Então, de novo, cultive observar a sua vida com felicidade, com amor, com carinho, com prazer em ser você. Porque essa é a forma pela qual você vai se sentir mais realizado. Aprenda a se adaptar. Que é nessa adaptação que você vai sentir satisfação em ser você. E aí o texto continua. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. Eu expliquei lá no começo do texto tudo isso daqui. Então, agora quem chegou aqui sabe muito melhor. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Basicamente está dizendo o que aí? Que algumas pessoas se iludem achando que elas vão achar a felicidade completa aqui na Terra apenas nessa encarnação. E elas esquecem que existe uma vastidão aí. Olha quantas estrelas tem no céu agora. Ao redor de cada uma dessas estrelas tem inúmeros planetas. Será que é só aqui na Terra que tem vida mesmo? Será que Deus criou esse céu inteiro só para ser um céu bonito para você tirar foto da lua de noite? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Então, será que Deus criou você, criou esse universo todo só para você ter 80, 90 anos e essa carne que você tá aí me ouvindo apodrecer? Será? Será que foi para isso mesmo? Que Deus fez sua vida? Será que você pensa, anda, conversa, fala, interage, ama, chora, sofre só porque deu vontade e depois nada disso vai ter utilidade? Será? Então o que o texto nos dá aqui a entender é o quê? Que se você está aqui tem um motivo. E você tem que fazer esse motivo valer, para que quando encerrar esse ciclo de vida, você saia vitorioso de tudo que você fez. Que você possa olhar para trás e ter orgulho. Ó, eu sei que tive meus momentos ruins, mas enquanto eu estava vivo, eu estava fazendo o meu melhor. Olha, eu sei que tive meus momentos onde eu machuquei os outros, mas enquanto eu estava consciente, eu estava doando e fazendo amor no mundo. Então, tenham a consciência limpa para tudo que vocês estão pedindo, para o universo, para a vida, para tudo que vocês desejam que fosse, que acontecesse, vocês estão realmente com a consciência tranquila e limpa de que vocês fazem por merecer isso tudo que vocês querem, ou vocês sentem que ainda estão falhando nas suas provas e nas suas expiações? Continuando. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia. Utopia é algo inalcançável, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, até a pessoa mais feliz, se você questionar demais, você vai achar nela algum tipo de infelicidadezinha. Talvez não domine tanto ela essa infelicidade, mas existe. Por quê? Porque o nosso plano ele foi feito para aprender algo. E quanto mais rápido você aprende, menos você sofre. Lembrem disso sempre. Quando alguma coisa estiver se repetindo muito na sua vida e não se resolve de jeito nenhum, mude a sua postura, mude o seu comportamento e você vai ver as coisas acontecendo.
Ó, em que consiste a felicidade na Terra? É a coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Então tá falando aqui que, mesmo que você tivesse uma semana, duas, três, um ano só de viagem, só de festa, só de hotel caro, quando terminasse esse um ano, você ia sentir o resto da sua vida triste? Ou até mesmo no meio disso tudo, você provavelmente não ia sentir satisfação. Porque uma hora ia se tornar monótono. Sabe qual é a melhor forma de você ser feliz? Você gostando do seu dia. Certo tempo atrás eu vi um exercício que era o seguinte: um rapaz ele saía entrevistando pessoas e falava como é que pra você é o seu dia perfeito. Aí as pessoas ficavam meio que sem entender. Como assim? Aí ele perguntava de novo: eu quero que você me diga, do começo até o fim, como seria um dia perfeito pra você? Um dia que você ia pensar assim: meu Deus, esse é o dia dos sonhos. A maioria das pessoas falava, primeiro de tudo, um dia onde não trabalhasse. Em segundo lugar, falavam sobre viagens, falavam sobre jantares, falavam sobre comprar coisas, falavam sobre inúmeras coisas que desejavam que na vida deles não se tinha no dia normal. E aí no final o rapaz falava, certo, então você só vai ser feliz quando você tiver essas coisas? Aí algumas pessoas diziam, provavelmente sim, provavelmente é através disso aí. E ele falava: e por que o seu dia de hoje, tudo que você está vivendo hoje, não é perfeito? Aí a pessoa começava a listar um monte de dificuldade, de sofrimento, que foi assim, que foi assado, que ela ficou irritada por causa disso, disso, do outro. E aí, no final de tudo isso, o rapaz chegou à seguinte conclusão. Ele estava defendendo uma visão filosófica, ele disse o seguinte: que se você tentar achar prazer e felicidade na sua vida no seu dia mais completo normal, é como você vai encontrar o caminho verdadeiro da satisfação e da realização pessoal. Porque enquanto você desejar que aconteçam coisas fora do ordinário, fora do normal, para que você se sinta feliz, você vai achar que a felicidade é só o extraordinário, o que está fora do normal. Mas se você for uma pessoa feliz, simplesmente pelo fato de que você acordou, se você for feliz simplesmente porque você tá bebendo um cafezinho de manhã, assistindo um pouquinho de TV e lendo um livro, talvez. Se você for feliz porque você tem um trabalho para ir enquanto pessoas não têm. Se você for feliz porque não teve acidente nenhum no caminho do seu ônibus até o trabalho e que isso é muito bom. Se você for feliz até nas mínimas coisas que normalmente não fariam uma pessoa ser feliz, é quando você vai ser feliz de verdade. Porque enquanto você buscar felicidade fora da vida que você já tem, você vai ser infeliz. Mas quando a vida que você já tem se tornar uma vida feliz, qualquer coisa a mais de bom que acontecer é só lucro. Porque você já é satisfeito com o que você vive. Continuando. Ó, em que consiste a felicidade na Terra? É coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo ponderação por um ano, por um mês, por uma semana de satisfação completa. Isso aqui eu já li. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e às expiações, forçoso é que se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Trocando em palavras, vamos dizer que você cometeu um crime e você foi preso, certo? Tem a prisão de regime fechado, que você tem que ficar o tempo inteiro preso dentro da cadeia, e tem a prisão de regime semiaberto, que durante o dia você pode sair da cadeia, você pode trabalhar, etc, etc, mas deu 6 horas da noite, 7 horas da noite, você tem que estar dentro da prisão e ficar preso a noite inteira, não é isso? E é que tá. Bora pensar. Olha que eu tô falando da justiça humana, que é falha, que dá julgamento errado, que advogado rouba, que juiz rouba, etc.
Se na bendita da justiça humana você é um preso de bom comportamento, você ajuda na prisão, você faz as coisas certas, você não arruma confusão e é um bom detento, eles diminuem a sua pena. E se na justiça humana eles reduzem a sua pena, tirando de regime fechado para semi-aberto, se a justiça humana que é falha dá essa oportunidade ao detento, por que Deus não daria essa oportunidade a você que está me ouvindo, que é o filho amado dele? Se o planeta Terra é um planeta prisão, como em alguns livros citam, por que você não pode ter uma vida de regime semi-aberto em vez de uma vida de regime fechado? De novo, se o preso ele arruma briga, ele não comporta, ele não colabora, ele é bagunceiro, em vez de ficar só no regime fechado, ele vai para onde? Para a cela solitária, que é onde, segundo dizem, eles mais sofrem. Porque às vezes eles ficam semanas completamente sozinhos, isolados e trancados. Eles dizem que depois de um tempo lá trancados, totalmente isolados, eles começam a ouvir vozes, eles começam a falar sozinhos, eles começam a implorar qualquer mínima pessoa para conversar um pouquinho. Se dentro da própria prisão tem como piorar e tem como melhorar, de acordo com o comportamento, imagine na sua vida aí de pessoa que está me ouvindo. Se você começar a se comportar, fazer o bem, suas orações, aprender rápido, fazer a tarefa, quando a prova vier, você não vai passar rápido? Não tinha aquele aluno que estudava e respondia a prova rapidinho e tirava 10? E não tinha aquele aluno que bagunçava, não respondia direito a prova e repetia de ano? A mesma coisa na sua vida aí, física. Se você aprender rapidinho, se comportar, for uma boa pessoa, se doar ao próximo, e etc, e etc, e etc, o que vai acontecer? Sua pena vai ser reduzida. E aí você vai ter alguns sofrimentos, sim, mas os seus sofrimentos serão menos dolorosos. E você vai ter mais momentos de felicidade? Vai ter sim. E eles serão prazerosos. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que fala sobre a eficácia da prece. E lá nesse texto tem um trecho que eu gosto muito que diz assim: não te iludas que, exortando excessivamente a prece, ficarás livre dos sofrimentos do mundo. Trocando em palavras mais acessíveis. Não ache que se você ficar dia e noite rezando sem parar, jejuando e só pensando coisa boa, que você vai ficar isento de passar por sofrimento. Por quê? Porque se você está encarnado aqui, é porque você deve algo. Se você deve algo, você vai ter que pagar. Se você vai ter que pagar e resolver, que enfrente logo isso. E aí o texto deixa bem claro. Se você orar, se você for uma boa pessoa, se você se dedicar ao bem, você pode reduzir as penas. Mas se a pena tá ali, é porque você precisa pagar. Se você não tivesse nada a pagar, você nem encarnava na Terra. Se espíritos como Jesus, que não tinham nada para pagar, vinham aqui e ainda passavam os sofrimentos, imagine nós, pobres seres humanos falhos. Então, assim, faça o bem o tempo inteiro, o máximo que você puder. Estude, leia, aprenda, tente ser a melhor pessoa possível. E perceba que a sua vida vai melhorar. E se ainda assim ela melhorar e piorar às vezes, entenda, você tá na terra para isso. Você tá aqui, quem tá na chuva é para se molhar. Você pode molhar menos, pode molhar mais, mas quem tá na chuva é para se molhar. Você pode ter uma capa de chuva, pode ter uma sombrinha, mas você ainda vai se molhar um pouquinho, não vai? Então pronto, aceite. E entenda que quanto mais bem você fizer, menos você vai ter que sofrer. Que quanto mais bom preso você for, melhor será o seu regime, até que você ganhe liberdade provisória e até que você não tenha mais nada a pagar, que é quando você morre, quando você falece e você não tem mais nada de débitos kármicos para viver aqui. E aí o que é que o texto continua?
Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então está dizendo que um dia a gente vai poder encarnar em planetas onde a dor e o sofrimento não são obrigatórios. Mas a gente só vai poder fazer isso quando a gente se libertar da encarnação em planetas prisão como o nosso. E o texto continua. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos os vêm revelar. Então aqui está deixando bem claro que o que eu falei lá no início, o planeta Terra não é mais um planeta de expiação e provas. Agora ele é um processo, ele é um planeta em regeneração. E quando ele se regenerar por completo, ele vai se tornar um planeta regenerado. Em um planeta regenerado, as provas e expiações não são mais o principal objetivo. O objetivo de um planeta regenerado é curar por completo espíritos que já passaram pelo processo de expiação e provas, e ajudar eles a conhecer mais conhecimentos e mais evolução, para que um dia eles, de regenerados, possam ir para planetas e esferas ditosas, que aí é um outro nível evolutivo espiritual. Para vocês entenderem isso, vocês têm que ler livros como Os Exilados de Capela, O Planeta Terra em Transição, de Zoldino Rezende, O Despertar de uma Nova Era, e outros livros que falam sobre esses planos mais evoluídos. Tem também aquele Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, e vários outros livros que explicam todo esse contexto. E aí continua. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que a cada um de vós despoje do velho homem, do homem velho, no caso da sua antiga versão. Deveis todos consagrar-vos à propagação do Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer o vosso irmão participar dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo, de preparar para gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardel Morlot, Paris, 1863. Terminou certinho o texto às 7 em pontinho. Então, como eu disse, não dá mais pra gente continuar aqui. Agradeço muito vocês por terem compartilhado essa noite comigo. E eu espero que vocês tenham entendido. Se a sua encarnação é de expiação, se a sua encarnação é de prova, busque logo resolver o que você veio fazer. Busque logo ter sucesso nos seus planos e nas suas realizações. E que o sucesso seja a única possibilidade em sua vida.